Olá, bom dia. Começa agora a quarta edição do Tela 1, temporada 2020. Este ano estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook da Rede Teia e do jornalismo Universidade Positivo. Se você ainda não nos segue, aproveite para começar agora. Eu sou Vitor Luiz e hoje você vai ver. Eleições 2020 têm novas regras para eleitores. Olá! As eleições municipais deste ano serão um pouco diferente e você, eleitor, precisa ficar atento às novas normas da Justiça Eleitoral. Durante a pandemia, vários casamentos estão sendo adiados. Em novembro do ano passado e a gente resolveu casar em novembro desse ano, né? Deu certo as datas e tal. E a gente fez o nosso noivado no final do ano, tudo, tava tudo certo. A gente já tinha programado, na verdade, tudo, tava tudo contratado. Infelizmente, o coronavírus. Estudos mostram que o hormônio da irisina pode ter efeito terapêutico no combate ao novo coronavírus. O país mais sedentário da América Latina, ocupando a 5ª posição no ranking mundial. Ao longo dessa pandemia, diversas pessoas abandonaram o sedentarismo e começaram a praticar alguma atividade física, buscando um estilo de vida mais saudável. Independente de ser dentro de casa ou fora de casa, o importante é se movimentar. O que é visto em cima. Professor inova seu método de ensino durante a pandemia. Mais atenção. Tem uma facilidade de brincar com os alunos em salas, principalmente aula de estúdio. Ali você pega uma peruca, você faz alguma coisa e brinca sempre nas aulas. Daí, do nada, assim, tinha aqui uma peruca em casa, coloquei um óculos e entrei na sala. Daí eu vi que se soltou um pouco mais a dinâmica com os alunos. Psicóloga sugere alguns passatempos em família durante o confinamento. Essa pandemia e tal. As atividades, elas, dependendo da atividade, elas têm um cunho de aproximar as pessoas, de aumentar o vínculo. Tudo isso você vai ver a partir de agora, ao vivo, no Tela 1. Aproveito para te convidar a curtir nosso telejornal, se inscrever no nosso canal, mandar perguntas e sugestões. E se estiver gostando, também compartilhe. Assim como candidatos, eleitores também têm novas normas para seguir nas eleições de 2020. O repórter Vinícius Silvestrini esclarece quais são as mudanças que precisa levar no dia da eleição. Olá! As eleições municipais deste ano serão um pouco diferente e você, eleitor, precisa ficar atento às novas normas da Justiça Eleitoral. Confira! O horário de votação foi ampliado para o período das 7 às 17 horas, com horário preferencial e não exclusivo das 7 às 10 horas para maiores de 60 anos. O uso de máscara será obrigatório para todos. Quem se dirigir ao local de votação sem máscara poderá ser barrado na entrada. Quanto ao álcool em gel, estará disponível para que o eleitor higienize as mãos antes e depois de votar. É recomendado também que os eleitores levem a própria caneta para que possam assinar o caderno de votação. Nesse ano, não haverá necessidade de identificação biométrica, em razão da pandemia. Quanto aos documentos, caberá ao eleitor exibir o seu documento oficial com foto, erguendo o braço em direção ao mesário que localizará o nome do eleitor no caderno de votação e lerá em voz alta. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. E lembre-se, vote consciente, pois o seu voto tem o poder de mudar a nossa cidade. O número de casamentos realizados em 2020 diminuiu 61% no Brasil, e a tão esperada chuva de arroz teve que ser adiada. Saiba mais sobre os casamentos cancelados durante a pandemia na reportagem de Beatriz Reis. Com a chegada da pandemia, muitos casamentos foram cancelados. E o tão esperado sim teve que ser adiado. Uma pesquisa realizada pela plataforma digital eCasei mostra que o número de casamentos realizados no Brasil caíram 61% em relação ao ano passado. Este é o drama vivido pelo casal Bruno e Caio, que estavam com um casamento marcado para novembro de 2020. Fui pedida em casamento em novembro do ano passado, né? Isso? Certinho?
em novembro do ano passado e a gente resolveu casar em novembro desse ano, né? Deu certo as datas e tal. E a gente fez o nosso noivado no final do ano, tava tudo certo. A gente já tinha programado, na verdade, tava tudo contratado. Infelizmente, o coronavírus veio aí. Nem tudo, mas a maior parte das coisas do casamento, assim, que a gente precisa, tava certo. Infelizmente, veio essa loucura do coronavírus, que acabou adiando o nosso plano, né? A gente ficou bem triste, eu fiquei muito triste, querendo ou não, a gente tem muita expectativa para esse dia. Tava com meu vestido já pronto, enfim, decoração. E a gente acabou decidindo isso faz o quê? Na verdade, a gente conversou de esperar até mais ou menos agosto, assim, né? Pra realmente saber se teria condições de ter ou não. E eu meio que já tava na cabeça que a gente ia ter que alterar a data. A Bruna ainda tava na expectativa, né? Na esperança. Mas, enfim, as notícias não eram boas. A gente tinha na cabeça que, beleza, pelo menos eu imaginava que, ok, beleza, a gente pode fazer a festa, mas daí possivelmente as pessoas iam ter que usar máscara, teria que ser uma capacidade reduzida do lugar, as mesas teriam que ser mais afastadas, enfim, e não ia ser uma festa, né? Ia ser só, sei lá, uma confraternização, assim, não era o que a gente estava imaginando, não estava nos nossos planos, nada. E por sorte, bastante sorte, a gente conseguiu adiar para exatamente um ano depois. E enfim, a gente espera que estejam todos bem para novembro, para dia 6 de novembro de 2021. Diferente de Bruna, Priscila, que mora no interior do Paraná, optou por uma cerimônia reduzida. Ela conta que o número inicial de convidados eram de 300 pessoas, mas que com a chegada da pandemia, esse número foi reduzido a apenas os convidados mais próximos. Conversei com o pároco, né? Nós conversamos com o pároco para ver como que ele poderia fazer a celebração. Ele me deu a opção de 50 pessoas dentro da igreja. E daí os dias foram passando, só foi piorando, só foi aumentando os casos na nossa cidade. Fui novamente conversar com o pároco. Aí era somente os noivos, os pais dos noivos e um casal de testemunhas. Daí a foto, que ele liberou também, né? Uma pessoa para tirar a foto. Não teve música, não teve festa, não teve, né, os nossos convidados. Assim, a emoção foi a mesma. Graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu casar, né? Mesmo nessas condições, né? Não me arrependo nem um pouco, nem ele. A gente ficou muito feliz, né? De ter decidido se casar, mesmo assim. E vai se adiando a chuva de arroz. O mais importante nesse momento é a saúde de todos. Repórter Beatriz Reis para a Rede Teia. Um novo estudo realizado na Universidade Estadual Paulista sugere que a irisina, conhecida como hormônio do exercício, possa ter efeito terapêutico contra a Covid-19. Você vai conhecer agora histórias de pessoas que saíram do sedentarismo e começaram a praticar atividades físicas ao longo da pandemia. E também mais detalhes sobre o hormônio irisina na reportagem de Caroline Giotti. Um novo estudo desenvolvido pela Universidade Estadual Paulista mostrou que a irisina, hormônio liberado pelos músculos durante o exercício físico, é capaz de reduzir a atuação do receptor do novo coronavírus no nosso organismo. Bom, apesar de ser uma pesquisa recente, não é novidade que a atividade física é fundamental, principalmente em tempos de pandemia. Dados do IBGE apontam que 47% da população brasileira é sedentária, o que torna o Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o país mais sedentário da América Latina, ocupando a 5ª posição no ranking mundial.
Ao longo dessa pandemia, diversas pessoas abandonaram o sedentarismo e começaram a praticar alguma atividade física, buscando um estilo de vida mais saudável. Independente de ser dentro de casa ou fora de casa, o importante é se movimentar. O que é visto em cima da erisina é que ele diminui os níveis glicêmicos, ele diminui a resistência vascular periférica, diminui os níveis de colesterol LDL. O comerciante Edson Alves, de 46 anos, passou a intensificar a sua rotina de exercícios, praticando atividades como corrida, caminhada pelas manhãs e ciclismo 4 vezes na semana, realizando trilhas na zona rural de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano, em uma fazenda com área permitida para ciclistas. Ele foi infectado pela Covid-19 na metade de junho, interrompendo suas atividades e se isolando por 14 dias. Foi uma recuperação muito boa. Antes eu era mais em casa, no sofá, assistindo uma televisãozinha. Hoje, graças a Deus, a disposição é outra. Gabriela começou a nadar em outubro de 2019, mas em janeiro desse ano teve que parar porque precisou cuidar de sua mãe. Logo em seguida, com a chegada da pandemia, seu estado emocional foi ficando cada vez mais abalado. E então, faz um mês que Gabriela tomou a iniciativa de retornar às aulas de natação. A minha vida mudou assim da água pro vinho, né? Eu tinha alguns problemas com insônia, de indisposição, então tudo isso melhorou. A atividade física proporciona a produção de neurotransmissores muito importantes para a regulação do humor. Existem diversos programas à distância de acompanhamento profissional para quem deseja realizar exercícios físicos sem precisar sair de casa. O Desafio do Jeans, por exemplo, é um projeto criado pela personal trainer e educadora física Diele Oliveira e pela nutricionista clínica esportiva Rayane Bárbara, com o objetivo de ajudar pessoas de qualquer lugar do Brasil que desejam um emagrecimento saudável. Mesmo dentro de casa, os participantes são monitorados durante um período de 21 dias, através de grupos no WhatsApp, onde Diele e Rayane compartilham treinos e dicas alimentares. A professora Mariana Calisto, de 30 anos, mora em Jequié, cidade no sudoeste da Bahia. Com a pandemia, Mariana passou a ficar mais tempo em casa. E como a baiana já estava há 1 ano sem praticar atividade física, ela decidiu mudar seus hábitos diários. Me sinto mais confortável com o meu corpo quando eu me olho no espelho. A mudança foi grande. Eu recomendo. Eu pude notar que muitas pessoas ainda precisam de orientações voltadas a uma alimentação saudável. O ideal é que mesmo treinando em casa, você tenha um treino adaptado às suas limitações e também às suas necessidades. Gildeval Carneiro, de 64 anos, tinha péssimos hábitos. Ele resolveu adotar um estilo de vida saudável devido a 2 começos de infarto. Eu tomava 7 comprimidos por dia, hoje eu tomo um cada 24 horas. A atividade física é interessante e importantíssima. A gente simplesmente tirando esse aspecto inflamatório, a gente já está dando uma sobrevida para esse paciente muito alta, tirando ele aí desses 2, 3% de mortalidade que a gente tem aqui no Brasil. E por falar em pandemia, Curitiba continua na bandeira amarela, seguindo as mesmas restrições que antes. Curitiba tem 51.007 casos da doença e 1.450 mortes causadas pelo novo coronavírus. Então, se puder, fique em casa. Com a nova rotina de aulas remotas durante o isolamento, estudantes têm dificuldades para se adaptar ao novo modelo. Na reportagem a seguir, Lucas Basílio nos conta como um professor inovador tem chamado a atenção e conquistado seus alunos. Nesse período de pandemia, alunos e professores se depararam com uma nova rotina de estudos. As aulas se tornaram remotas e muitos estudantes têm dificuldades em se adaptar a esse novo modelo. Foi pensando nisso que um professor inovador transformou seu método de ensino e tem chamado cada vez mais atenção. Tem uma facilidade de brincar com os alunos em salas, principalmente aula de estúdio. Ali você pega uma peruca, você faz alguma coisa e brinca sempre nas aulas. Daí, do nada, assim, tinha aqui uma peruca em casa, coloquei um óculos e entrei na sala. Daí eu vi que se soltou um pouco mais a dinâmica com os alunos ali. E daí, por isso que eu optei por usar ali naquele dia. Daí os alunos começaram a pedir e foi indo. Se tornou uma rotina daí. Mas, e os alunos? Será que eles estão gostando e aprendendo com esse novo método? Quando ele
começou a fazer isso, começou a chamar muito mais atenção. Então a gente ficava nessa expectativa de querer assistir a aula justamente para saber o que ele vai estar vestido hoje. Então essa diversão ajudou muito no aprendizado. Fábio entende que nesse momento complicado, professores e alunos têm suas responsabilidades e dificuldades. Mas com empatia, as coisas podem continuar avançando. Então, o professor aqui tem dificuldades, o aluno lá tem dificuldades também. Então, talvez o mais importante seja a gente entender o contexto de cada um para que a gente possa levar o melhor conteúdo. Com o confinamento em casa, o estresse pode aumentar entre as famílias. Pensando nisso, a repórter Débora Endo entrevistou a psicóloga Amanda Dresch, que traz algumas dicas de passatempos em família. Confira agora na última reportagem dessa edição do Tela 1. Família podem aumentar o bem-estar, né, durante essa pandemia e tal. As atividades, elas, dependendo da atividade, elas têm um cunho de aproximar as pessoas, de aumentar o vínculo. Então, por exemplo, assistir um filme, dependendo da história do filme, do que está acontecendo, tem uma carga emotiva muito grande envolvida ali. Então, só o fato de você assistir o filme com alguém já aproxima, já tem essa questão da confiança envolvida, da vulnerabilidade mesmo, né? Que está envolvida quando tem essa questão das emoções, dos sentimentos, da demonstração de emoção. Algo que é muito interessante fazer é um debate, né? Um cine-debate. Eu já tive paciente que falou que fez isso com a família em relação àquele novo seriado não. Acho que é uma reportagem mesmo, né? Sobre o dilema, falar das redes sociais. Fizeram uma atividade muito legal com os filhos e tal, né? Falando sobre as redes sociais, bem interessante. Então, além dessa aproximação, tem como fazer algo produtivo mesmo para a vida das pessoas, dos filhos. Essa discussão é muito produtiva, é muito benéfica para todos, né? Além disso, tem a questão dos jogos, que envolve a competitividade, envolve a questão grupal, a confiança entre os indivíduos. As atividades físicas, que por si só elas já liberam os hormônios que a gente chama os hormônios da felicidade, do bem-estar. Então, fazer em grupo, em família, é muito mais motivador, além dessa aproximação. Mas é importante frisar também que nem sempre é algo bom. Porque assim como a família pode ser um recurso positivo, ela pode ser um recurso negativo também. Essas foram as notícias de hoje. O Tela 1 ao vivo aqui pelo Facebook da Rede Teia e do jornalismo Universidade Positivo fica por aqui. Tenha uma ótima semana e, se puder, fique em casa. Mas se precisar sair, use máscara. Comente aqui na postagem se você gostou do nosso telejornal e sugira assuntos para os próximos programas. Até terça que vem. Tchau!